Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estava pronto, preparado para ir dormir, mas Deus colocou no meu coração aqui uma palavra linda e maravilhosa, uma poderosa porção da palavra do Senhor no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Espero que você seja abençoado, renovado, por esta poderosa palavra. Espero que você seja motivado, você se encha de esperança, que a paz que excede todo entendimento, a paz que tem todo o poder de conservar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus possa adentrar sua vida e abençoar toda a tua existência. O Evangelho a qual escreveu João, o capítulo de número 15, diz assim para nós: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ou ao Pai, ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Linda e poderosa palavra, né? Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra onde o apóstolo João,
ele vai deixar registrado para mim e para você que Jesus nos ensina, né, sobre uma videira e os seus ramos ou as suas varas. E Jesus ele se coloca, né, ele como a videira verdadeira, e todos aqueles que decidem por ser seguidores de Jesus são as varas, os ramos. E Deus, o nosso Pai, ele é o vindicultor, ele é o jardineiro, ele é o agricultor, ele é aquele que traz um cuidado sobre a videira, sobre os ramos. Ele é quem faz a limpeza, ele é quem corta os ramos, as varas, que está ligado na videira verdadeira, mas não produz frutos, não querem saber de se submeterem à videira verdadeira para que possa ser frutífero na qualidade de obediência, na qualidade de reverência, na qualidade de aceitação, na qualidade de ser um seguidor de Jesus Cristo, um seguidor positivo, verdadeiro. Então essas varas, elas estão ligadas na videira verdadeira e não produz fruto porque são rebeldes e são desobedientes. Então o que é que o Pai faz ao observar a videira verdadeira, os ramos, e ao contemplar que esses ramos, essas varas não estão produzindo, eles estão usufruindo da videira verdadeira, da seiva, né, da seiva da videira verdadeira, e às vezes estão de aparência e não produz nada, mas está ali, né, aproveitando, mas não quer saber de produzir. Então o Pai, quando ele vê, ele corta. Quando ele corta, é porque ele está dizendo o seguinte: não serve para nada. Então ele corta, fazendo uma limpeza, e os ramos, as varas que está ali de verdade, sendo fiel, sendo honesto, sendo ramos que são robustos, porque está na videira verdadeira e está sendo obedientes, estão praticando o que o Pai tem ensinado. Então esses são apenas podados, tirado o excesso, feito uma limpa neles, para que eles possam continuar saudáveis na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E assim, esses ramos, eles vão poder produzir frutos, vão poder produzir muitos frutos. E é o que Jesus fala, que ele é essa videira, que Deus é o Pai, que o Pai é o lavrador, e que os seguidores de Jesus são os cristãos de verdade, tido como varas, né? E tá ligada nele. E ele vai dizer que as que não dá fruto é tirada e é limpado as que dão fruto para que continue dando mais frutos. E as que são tiradas, que são cortadas, fica em um lugar à parte, vai secar e depois vai ser jogada no fogo. Aí ele vem trazendo uma observação dizendo
estai em mim e eu em vós. Como a vara, né, de si mesma, ela não pode dar fruto, né, se não estiver ligado na videira, assim também somos nós, né, se não estivermos em Jesus, ligados em Jesus. Jesus, ele declara que ele é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E ele vai dizer assim: ó, você que está me assistindo, que está me vendo, ele vai dizer que você é as varas. Vocês são as varas. E ele diz: quem está nele, né? E ele em vós, ele vai dizer que esse vai produzir fruto, muito fruto. E ele diz o seguinte: porque sem ele nada podereis fazer. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós almejamos, se não for em Cristo e se Jesus não estiver em nós, se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, se nós não estivermos debaixo das potentes mãos do Senhor, como o Salmo de 91, se nós não estivermos escondidos no esconderijo do Altíssimo, nós não teremos descanso debaixo da sombra do Onipotente. Então, se não estivermos em Cristo alinhado no Senhor, nada nós podemos fazer, nada nós vamos conseguir da parte de Deus, né? Então, se alguém estiver em Cristo, ou se alguém não estiver em Cristo, né, ligado no Senhor Jesus, esse tal será lançado fora. Igualzinho aquela vara que ele fala assim, ó, que tira, que corta para limpar as que estão boas e que vão dar fruto. E esse tal será lançado fora. Igualzinho aquelas varas. E eles vão secar. E vai chegar alguém, vai colher essas varas. E vão lançar elas no fogo. E aí elas vão queimar, elas vão arder ali no fogo. É interessante essa palavra, ela é maravilhosa essa palavra. Porque ela sempre vai dizer, ela sempre vai nos prender atenção, ela sempre vai nos incentivar. E vai sempre incentivar, porque o apóstolo João, ele está sendo usado por Jesus para poder transmitir essa palavra, para poder tirar você desse lamaçal de dúvidas, dessa incredulidade, dessa situação que você está vivendo. Então ele diz que se vós estiverdes em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em vós, então tudo que você pedir, né, tudo que você quiser vos será feito. Mas isso se você estiver em Jesus, né? Se você estiver em Jesus. E tudo será feito para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Seja glorificado o nome de Deus. E João, através de Jesus, João ele vai dizer que só é discípulo de Jesus, conhecido como discípulo de Jesus, aquele que está ligado na videira que é Jesus, que está em Jesus, que é fiel a Jesus, que é obediente a Jesus e que é praticante dos ensinamentos que o próprio Jesus deixou. Porque quem está em Jesus e é praticante dos ensinamentos que ele deixou, esse tal vai produzir frutos. E é nos frutos
que nós somos conhecidos e reconhecidos como seguidor, como discípulo, como aluno de Jesus. Então Jesus é como um professor, é um mestre, e nós somos os discípulos, os alunos de Jesus. Então é inútil o aluno que tem um mestre e só tira 0. Está sendo ensinado, está sendo incentivado, motivado, está recebendo instruções. E na hora da prova é reprovado. Então por isso que nós só teremos o nosso diploma, o nosso certificado de discípulo de Jesus, aluno verdadeiro, aprovado de Jesus, se nós dermos frutos, né? Se nós dermos frutos. Então nós temos aí Deus é o Pai e amou o Filho que é Jesus. Jesus está dizendo que Ele também nos ama, se nós permanecermos nesse amor que é o amor dele por nós, né? Se nós não permanecermos, então nós não seremos amados dele. Para sermos amados, precisamos permanecer no amor de Jesus. O amor de Jesus, como permanecer no amor de Jesus? Permanecer sendo fiéis a Ele, sendo leais a Ele. Então aí nós permanecemos no amor dele. Isso é muito raso, isso é muito pouco, mas tem muito mais. Mergulha nesse oceano do amor de Jesus e você vai receber muito mais, vai ser muito mais orientado pelo próprio Jesus. E precisamos permanecer nesse amor. Então, para que eu possa falar um pouquinho mais acerca da videira, eu quero finalizar essa instrução por aqui, dizendo para você o seguinte: guarde os mandamentos do Senhor Jesus, para que você possa permanecer no amor do Senhor Jesus. Do mesmo modo, né, que Jesus guardou os mandamentos do Pai, de Deus, e permaneceu no amor do Senhor, Ele quer que eu e você guardamos os mandamentos que Ele nos ensinou, né? Aqui, ó, na Bíblia Sagrada, tá os mandamentos do Senhor Jesus que Ele tem deixado para mim e para você, para que nós possamos guardar esses mandamentos para permanecermos no amor do Senhor Jesus, né? Então veja bem, interessante, né, que eu já trouxe aí uma introdução dizendo que a videira é o Senhor Jesus, a videira verdadeira. Então, a videira é tido como uma planta fecunda, né? E um simples ramo dessa videira, por a videira ser uma planta fecunda, um simples ramo dessa videira vai produzir muitas uvas, porque a videira, nós vamos falar da videira como uma paineira, é uma paineira que fala, né, de uvas, né? E um simples ramo dessa videira, por ela ser uma planta fecunda, ela vai produzir muitos e muitos cachos de uva, né? Muitos cachos de uvas. Nós temos aí que o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento trazia uma simbologia, traz uma simbologia, né? De fecundidade, ou seja,
de Israel, né, ao fazer aí a obra de Deus na terra. Ou seja, isso fala da bondade de Deus para com o seu povo. Então nós temos aí muitas referências bíblicas acerca disso aí, nós não vamos ler, mas está no Salmo 80, verso 8, Isaías 5, 1 a 7, Ezequiel 19, 10 a 14, né? E literalmente falando sobre a refeição da Páscoa, né? E o fruto, o que simbolizava esse fruto da videira. Mas nós também temos Cristo, Jesus Cristo, né? Que é a videira, e Deus, que é o lavrador, como já foi dito aqui no início. E é Deus que cuida, né, dos ramos para que eles possam se tornar ramos frutíferos, para que eles possam dar muitos frutos. E esses ramos, eu já proferi eles aqui, né? É tido como todos aqueles, né, que eles declaram, eles tomam atitude, eles decidem ser seguidores do Senhor Jesus. Os ramos frutíferos, né, são os verdadeiros cristãos que, por meio da união da sua vida, da sua própria vida, com a vida de Cristo, que é o que eu sempre falei, temos que estar em Cristo, temos que permanecer em Cristo. Então, através dessa união, ou seja, vamos dizer assim, dessa fundição, como Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo diz assim, eu estou dentro de Cristo e Cristo está dentro de mim. Essa união da minha vida com a vida do Senhor Jesus, né? Aí o que vai acontecer? Isso vai fazer com que sejamos também fecundos, ou seja, vamos produzir muito para o reino dos céus, para o reino de Deus. Mas é só se nós estivermos assim, dentro de Cristo e Cristo dentro de nós. Ou seja, não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então nós vamos ser produtivos para o reino de Deus. As pessoas que se tornam improdutivos ou que não querem saber de fazer nada para contribuir para o reino de Deus, essas pessoas também elas negam seguir a Cristo. E isso depois de serem estabelecidos ou de estabelecerem, né, um compromisso superficial com Jesus. Uma vez eles são varas, estão ligadas na videira verdadeira, mas eles, sendo cristãos, não são cristãos verdadeiros, não são cristãos que são praticantes dos ensinamentos do Senhor. Então eles negam a Cristo, eles são como nós vimos aqui na palavra de Deus, né? Eles agem superficialmente, o compromisso que eles fizeram foram de aparência superficial, né? E com eles estão separados, eles têm atitude e eles demonstram que estão separados da videira, ainda que eles estão na videira, ainda que muitos estão andando juntamente conosco, ainda que muitos estão na igreja conosco, mas as decisões deles, as atitudes deles
mostram que eles estão separados da videira verdadeira, que eles não querem nada com Cristo, com Jesus e nem com o reino dos céus, né? Esses seguidores, eles são tidos como seguidores improdutivos ou cristãos improdutivos, né? E a maioria deles é assim: reclama de tudo, murmura de tudo, não concorda com o trabalho do pastor, da sua liderança, tem um papel no chão, um copo no chão, ele não abaixa para pegar e jogar na lixeira, mas ele critica. Ele diz que a igreja tá suja, ele fala que tá tudo desorganizado, né? Então esse é o tipo do cristão improdutivo, que não produz para o reino, né? Eles são como mortos e serão cortados e lançados fora. Hoje nós estamos no tempo da graça, a era do Espírito Santo. Como Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a toda a humanidade, mas no meio desta humanidade salva, tem a humanidade que não são salva, que não querem saber de nada. Então vai chegar um dia que eles vão ser cortados e vão ser lançados fora. Aí há uma distinção entre dois tipos, né, de poda, né? Ou seja, arrancar e lançar fora, limpar os ramos frutíferos, né, são limpos, e aí eles podem dar crescimento, ter um crescimento saudável, ser favorecidos, né? Isso indica que algumas vezes Deus nos disciplina com um objetivo, com uma visão, e a nossa visão tem que ser a mesma, né, ao ser disciplinado por Deus. A visão de Deus, o que Deus quer que entendamos quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, é que nós possamos entender, né, que Deus está visando o nosso fortalecimento, que o nosso caráter e a nossa fé seja fortalecida e transformada. Aí nós temos aí um outro tipo, ou seja, os ramos que não dão frutos, né, são arrancados do tronco, não somente, né, porque não tem valor, mas também porque muitas vezes eles influenciam o restante da árvore, né? Ou seja, as pessoas que não dão frutos para Deus, ou para que as pessoas não deem fruto para Deus, ou que tentam, né, obstruir os esforços daqueles que estão seguindo, e serão tirados da videira, né, e não desfrutarão do poder vivificante do Senhor. Então são esses dois tipos, essas duas distinções. Disciplinados por Deus, o ramo que dá fruto, Deus está visando o fortalecimento da fé. Deus está visando que ele possa ser renovado, receber mais unção, ser mais produtivo. E aqueles que não dão frutos, eles são infrutíferos. São tirados não é porque não tem valor, mas é porque eles são infrutíferos, não produzem, e além de não produzir, eles também influenciam o restante da árvore, ou os outros cristãos, fazem motim, leva eles a ser rebeldes, a não ser produtivos também para o reino de Deus. Então, é justamente por causa disso. Agora, eu quero pegar um texto simplesmente para poder mostrar para você hoje que você tem valor, que você foi comprado por um alto preço, que você não é qualquer um, que Deus tem depositado um preço valioso pela sua vida e que você é muito importante para Deus, que você precisa continuar sendo produtivo
E se você acha que você não está produzindo, eu quero te incentivar, eu quero te mostrar que você é importante, que você precisa sair desse estado inerte que você está e começar a dar lugar para Deus, para você produzir frutos para o reino de Deus. Sabendo que o versículo 16 diz assim, de João 15: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 21, diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, para de ficar se diminuindo, se sentindo para baixo, sentindo que você não tem valor, que você está desprezado, abandonado. Mas lembra desta passagem. Você não foi comprado por meio de coisas perecíveis, como pegando a prata e o ouro, o metal mais valioso hoje em dia, comparando com o sangue de Jesus que foi derramado para redimir você, para comprar você. Isso não tem valor nenhum. Antes vivíamos uma vida de maneira vazia, a qual nós aprendemos com os nossos antepassados, mas o precioso sangue de Jesus, né? O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, como João diz, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E esse Cordeiro, Jesus perfeito, né? O Cordeiro aqui simbolizando Jesus, não tinha mancha, não tinha defeito, e foi conhecido antes, ou o plano salvífico, o plano de redimir você, de te salvar, de te libertar, de te jogar para cima, para que você não fica com esse espírito diminuído ou diminutivo, né? Saiba disso, que antes da fundação do mundo, ou da criação do mundo, já tinha sido revelado. Jesus é o Cordeiro de Deus que estaria te libertando, te valorizando hoje. Isso foi antes, mas hoje revelado, ou se você não sabia, estou te dizendo agora. Antes de mundo ser mundo, Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha preparado uma maneira para poder te resgatar desse pensamento diminutivo que você está tendo agora, dessa maneira vã de você estar vivendo hoje. Então Deus já tinha providenciado Jesus para morrer no seu lugar, para te libertar, para te salvar. E hoje eu estou te falando isso, eu estou te mostrando isso. Você é precioso para Jesus. Você tem valor para Jesus.
ele veio em favor de nós. E por meio dele é que nós cremos em Deus. Deus foi quem ressuscitou Jesus de dentre os mortos e o glorificou, né, de modo que a fé e a esperança, minha e sua, de todos aqueles que creem em Jesus, né, esteja em Deus. E por meio dessa fé é que nós vencemos o mundo. Então que Deus possa abençoar a tua vida. Não sai daí não, me aguarda só um pouquinho. Possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, né, em Cristo Jesus. São essas palavras que Deus colocou no meu coração e eu me senti que não devia ficar só para mim, que eu devia compartilhar com vocês também, né? Então, quero finalizar aqui, né, dizendo para você que a sua coragem seja o seu combustível para as suas conquistas, né? Que a sua alegria seja um escudo contra os seus medos, que a sua humildade seja a sua força nos momentos de fraquezas, que Deus ilumine os seus caminhos todos os dias da sua vida. Forte abraço. Fica com Deus.